Hoje ainda, depois da mensagem, pastor, vamos receber o homem de Deus aplaudindo com alegria. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Irmãos, para mim essa noite é um prazer muito grande. É um prazer pela primeira vez ministrar aqui no Saltar, pela segunda vez. Sempre estamos aqui com o pastor Iago, uma bênção na minha vida. Desde já quero agradecer de coração essa bênção, porque o privilégio de conhecer tem sido uma bênção na minha vida. Eu quero falar em público essa noite, o que precisar de mim, dentro das minhas possibilidades, pode contar comigo. Amém? Amém? Louva a Deus pela vida do pastor Otoniel. Essa bênção que Deus tem colocado na minha vida também, que faz parte desse ministério, que tem me indicado aí para os seus amigos, que tem falado de mim por aí, que Deus continue abençoando. Os demais, pastor Cléber, sempre estamos aí no café, no Conselho de Pastores, que Deus o abençoe. Quero também agradecer a alguns amigos que vieram. Louva a Deus pela minha família, irmãos, tia, esposa, filhos, que estão aí cultuando a Deus conosco. Amém, irmãos? Amém. Queridos, sempre é aquele tempo, as horas correu bastante hoje. Abra sua Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Todos quanto tem Bíblia. Oh, aleluia. Gênesis, no seu capítulo 26. Deus tem falado muito forte no meu coração esses dias, concernente a esta palavra, e eu tenho certeza que mudará muitas vidas aqui esta noite. Gênesis 26, e o verso 12 a seguir. Quem achou diz amém? Amém. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que tornou-se muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém, irmãos? Amém. Nessa noite eu quero dar um tema. Eu acho lindo aqueles que pregam expositivo, aqueles que começam e muitas vezes nem sabem aonde vai parar. Eles pregam aquilo que Deus dá no momento. Isso é uma maravilha. Só que eu gosto de dar um tema, ainda que eu não venha ficar preso no tema, mas para que você entenda o que eu quero falar esta noite. Eu quero ter um tema nessa noite baseado no texto que diz: prosperando em terra seca. Amém, irmãos? Vamos crer na prosperidade de Deus aqui esta noite. Amém? Antes de começar a ministração da palavra do Senhor, para aqueles que não me conhecem, deixa eu falar aqui rapidinho. Há 17 anos atrás, pela primeira vez, eu entrei numa igreja como esta. Eu tinha um apelido de Djavan, cabelão trançado, jogado nas costas. Gostava do discotom, não sei se alguém lembra. Discotom nessa cidade. Gostava muito, sexta, sábado e domingo. E ficava lá que nem um louco pulando. Só que eu não entendia que Jesus queria que eu pulasse aqui na presença dele. Cheguei na igreja num dia como esse, me arrastando, literalmente falando, todo machucado, porque fui pego por bandidos, me machucaram bastante. E naquela noite me joguei aos pés do Senhor. E o Senhor me fez uma promessa. E a promessa que o Senhor me fez, que eu estaria pregando para
acontecer, porque você não vê sinal muitas vezes da operação de Deus. Você ora, você vai no monte, você vai no vale, Deus fala contigo que vai fazer um milagre. Enquanto você está aqui adorando a Deus, saltando de alegria, o seu filho está nas drogas, a sua filha, só Deus sabe onde está. Mas eu quero nessa noite dizer para você, eu tenho uma notícia de Deus para você. Quem prometeu não foi o homem,
sofrer alguns, como poderia dizer isso para vocês? A terra que mandava leite e mel, era a terra da promessa que Deus prometeu através de Moisés, começou a passar pelo processo, aleluia. Então diz a Bíblia que essa terra deixou de produzir, essa terra começou a entrar numa sequidão terrível, e aquele povo começou a passar necessidade, aquele povo começou a passar fome. Então diz a Bíblia que Deus apareceu a Isaac e disse: olha, eu não quero que você desça para o Egito, mas eu tenho um lugar para onde eu vou te levar. Então diz a Bíblia que Deus falou agora para Isaac da seguinte maneira: olha, eu quero que você esteja atento para ouvir a minha voz, porque como eu fui com seu pai Abraão, eu também serei contigo. Eu não te deixarei. As mesmas promessas que eu fiz para o seu pai Abraão, eu faço para você também. Eu vou te multiplicar, você vai ser grande na terra, a sua descendência será como as estrelas do céu, você será abençoado. Você será abençoado. Só que diz a Bíblia, amados irmãos, que este moço, aleluia, agora tentou-se para a voz de Deus, pegou tudo aquilo que tinha, que não era muita coisa, e começou a peregrinar para onde Deus tinha mostrado. Deixa eu parar aqui um pouquinho com vocês. Quando Deus falou comigo esses dias concernente essa palavra, eu comecei a perguntar para Deus: Deus, por que muitas pessoas hoje na igreja estão sofrendo, literalmente falando? Pessoas que estão sofrendo, pessoas que não têm direção, pessoas que não sabem para onde vai, pessoas que não sabem para onde vem, pessoas que estão perdidas até mesmo dentro das igrejas. E o Senhor começou a falar comigo: filho, eu quero dar direção para o meu povo, eu quero mostrar o caminho da bênção para o meu povo, mas o meu povo não está me clamando, o meu povo não está me buscando como devia. Deus quer mostrar um caminho bom para a sua igreja, Deus tem caminhos bons para mim e para você, porque diz a Bíblia que caminhos para o homem parecem ser bons, mas no final é morte e destruição. Deus tem um caminho reto para a sua vida esta noite. Se você obedecer a voz de Deus, se você obedecer aquilo que Deus está falando com você, você não vai sofrer no meio do caminho. Você não vai sofrer no meio do caminho, porque Deus está te dando uma direção. O Ramandera Basúbias.